Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. De que Dom João já preparou o terreno todo para a independência. Sim. Como é que foi esse processo e como chegamos às margens plácidas do Ipiranga? Dom João, né, na verdade, ele não tinha ideia de uma separação. Né? Dom João, ele pensava o quê? Em simplesmente governar o Império Português daqui. Tanto é que em 1816, isso pouca gente fala na escola, insiste-se muito pouco nisso. Porque o pessoal fala do quê? Você vai falar de história do Brasil, fala do Brasil colônia, depois fala do Brasil independente e Brasil república. Geralmente é isso aí. Mas há um espaço intermediário que é o quê? Que é o Brasil como Reino Unido. Em 1816, né, foi um ano depois do Congresso de Viena, Napoleão foi preso pela Inglaterra em 1814. 1815, né, Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra organizam o Congresso de Viena e tentam devolver os tronos tomados por Napoleão. É feita uma redivisão territorial. Essa redivisão territorial, inclusive, vai criar uma série de problemas entre os países europeus. A gente pode considerar isso até como um antecedente remoto da Primeira Guerra Mundial, né, que as rixas entre os países já começam ali, já estão dentro do Congresso de Viena. Isso 99 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1815, o Congresso de Viena decreta, né, que os monarcas devem governar das capitais dos seus países. Né? Dom João, a gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas Dom João, ele né, de certa forma, ele que traz isso também muito com ele um pouco. Né? Ele foi muito esperto, ele não queria voltar simplesmente para a Europa, onde as disputas territoriais, as guerras, as brigas, onde isso era muito constante. Então, Dom João, ele pretendia continuar governando daqui. E o que ele faz? Em 1816, o Congresso de Viena, os representantes pressionam para que ele retorne, e o que ele faz? Ele cumpre a lei, ao pé da letra. O que a lei dizia? O monarca deve governar da capital do reino. Ele transfere a capital do reino para o Rio de Janeiro. Resolvido o problema. Primeiro então, advogado sim, do Brasil. Ele conseguiu, ele abriu aí o precedente, né? Mas ele não descumpriu a lei, né? Exato, ele cumpriu a lei. É um bom advogado. 3 dígitos de QI. Ele cumpriu a risca, os congressistas não poderiam reclamar, os portugueses não poderiam reclamar, porque o que foi estabelecido ele cumpriu, a capital era o Rio. E aí o Brasil entra num período de Reino Unido. E isso trouxe para o Brasil uma liberdade muito grande, tanto é que o Brasil era nomeado em primeiro lugar. Então era o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, né? Isso para os portugueses foi tomado como algo muito absurdo, né? O monarca português fazer uma coisa dessas, etc. e tal, e queriam retomar o antigo status de Portugal. E Dom João pretendia ficar por aqui. Em 1820 explode a Revolução Liberal do Porto. Lá em Portugal são constituídas as cortes. O que são as cortes portuguesas? Né? Seria o equivalente hoje ao poder legislativo, executivo e judiciário. Né? Seriam as 3 cortes. São constituídas lá em Portugal e exigem a volta imediata de Dom João. Essas cortes pegaram todas as ideologias da Revolução Francesa e quiseram implantar isso no reino português. Na prática, eles tiraram praticamente todos os poderes do rei. Eles queriam o rei apenas como uma legitimação moral daquilo que eles estavam fazendo, mas na prática sobrava para Dom João o poder de veto e ainda assim ele não podia usar esse poder sempre. E no dia a dia, Dom João praticamente, quando ele retorna a Portugal, ele quase nunca vai usar esse poder de veto porque ele não sabia quais leis piores poderiam vir pela frente. Então, se ele gasta a possibilidade de usar o veto, pode vir outra coisa pior ainda. Ele não então... pode vetar um monte de coisa, não. Não, tem, ele... sei lá, 3 vetos aí por mês. Não, geralmente eram em torno de 3 vetos no ano. Então, por isso, o rei era um prisioneiro, na verdade. Quase um jogo ali, pô. O cara tava no Big Brother, entendeu? Você pode vetar agora, você não pode. E se ele gastar a ficha dele antes, aí você pode ser prejudicado lá na frente. Então, era um jogo extremamente desgastante. Dom João, como sempre, né, ele recebeu a Revolução, ela explode em 1820, ele cozinha o galo até 1821, em abril de 1821, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. É o dia que ele parte, né, que ele sai, né, começa a ajeitar as coisas para sair daqui.
E quando ele vai sair, os cronistas, lembram? O próprio Otávio Tarquínio de Souza que eu citei, o João Camilo Torres, enfim, o Câmara Cascudo, né? Que são historiadores que a gente não ouve falar, eles não fazem parte da bibliografia, inclusive dos livros didáticos, infelizmente. Existe uma hegemonia de um único discurso que lê a história do Brasil por um prisma só. O Câmara né? Cascudo eu só ouvi falar através do Thomas Juliano, por exemplo. Sim. Então... Que é um absurdo, né? Que, na verdade, assim, como que você vai falar da história do Brasil sem passar por esses casos? Gilberto Freire, que é odiado, né? No meio universitário. E o Gilberto Freire é o sociólogo que fez, que compôs, assim, uma visão o mais abrangente possível e muito válida até hoje do povo brasileiro, a Constituição do povo. Enfim, e foi acusado de ter criado a democracia racial, enfim. Então, o pessoal criou, assim, uma caricatura até desses bons autores. Aí quando a gente pega esses autores, eles narram o quê? O diálogo de Dom João com Dom Pedro. Ele diz, olha Pedro, se for inevitável a independência, ou seja, ele já sabia que a saída dele do Brasil ia acarretar uma revolta e os brasileiros estavam suplicando e ele queria ficar, mas ele não podia. E por outro lado ele tinha a mulher que estava ali, né? A Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro, na cabeça dele que nós temos que voltar, o nosso lugar é na Europa, né? E Dom João ele diz, olha Pedro, se for inevitável a independência, que antes seja para ti do que para esses aventureiros, porque você me há de obedecer. E aí então ele sabia que essa independência ela poderia ocorrer. E de fato foi questão de tempo, né? Dom João nomeia Dom Pedro como príncipe regente, deixa Dom Pedro no Brasil como um sinal de deferência, de carinho pelos brasileiros. Dom João ele embarca chorando. E a Carlota Joaquina batendo o sapato, dizendo, né, que não queria levar nada daqui do Brasil, etc. Então, Dom João, ele tinha já... Há uma disparidade entre uma os disparidade dois, né? até de comportamento dos dois. Ele amava o povo brasileiro, queria permanecer aqui, mas ele sabia também que a independência era questão de tempo. Sim. E foi dito e feito. Quando ele retorna sem o príncipe regente, isso causou uma revolta imediata, né, das cortes portuguesas que ordenam a volta do príncipe. E tanto é que em janeiro de 1822, Dom João volta em 1821, em janeiro de 1822 já vem uma ordem, né? Os portugueses desembarcam no Rio de Janeiro e vieram buscar o príncipe regente, que estava muito indeciso. Dom Pedro ele não sabia se ia, se não ia, o que fazer. E aí então é interessante a articulação que já existia aqui no Brasil. E aí, quem pensou, né? Existem várias mentes pensantes aí dessa articulação da independência do Brasil, mas aquele que com razão é chamado de o patriarca da independência, né? Foi José Bonifácio, né? Que muita gente ataca. Hoje em dia você vai ouvir muitos historiadores tentando, porque hoje em dia parece que é chique, parece que é inteligente você desmerecer ou desconstruir os grandes personagens que fizeram parte da história nacional. Os pais fundadores do Brasil. Os pais fundadores, né? É aquela coisa assim, é um sinônimo de inteligência você ter essa visão crítica, essa visão azeda em relação àqueles que nos precederam, inclusive, às vezes, cometendo muito anacronismo, né? Julgando pessoas de 200 anos atrás com a mentalidade que nós temos hoje.